Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco aí sobre o circuito pneumático. Nós montamos aqui um circuito bastante simples, mas se nós compreendermos esse circuito pneumático, mesmo tendo aí uma máquina, um sistema de automação aí acionado por CLP e tendo aí sensores no cilindro para indicar qual é a posição, se ele está avançado ou recuado, nós vamos compreender aí e conseguir detectar problemas aí em um circuito pneumático. Então nós montamos aí um circuito pneumático, nós temos aqui o cilindro de dupla ação. Por que cilindro de dupla ação? Porque tanto o avanço quanto o recuo é pneumático. Se fosse simples ação, ele teria o avanço pneumático e o recuo por mola, ou vice-versa. Então, essa forma que tem aí o cilindro. Nós temos aqui essa simbologia que seria um cilindro aí com duplo amortecimento. Então, o que é amortecimento? E cada uma das tampas tem um parafusinho aí. Então, apertando esse parafuso, quando o cilindro avançar, quando ele chegar no final, ele diminui ainda a velocidade aí para chegar no final do curso. Ele pode ir rápido quando chegar aí no final da tampa, aí, próximo da tampa, o êmbolo, né? Ou seja, o êmbolo ele avança. Então, quando ele estiver chegando bem no final aqui, ele diminui ainda essa velocidade. Seria aí o amortecimento. Então, é dessa forma que funciona aí o cilindro pneumático. Nós temos dois reguladores. Esse é unidirecional. Esse regula o avanço. Esse regula o recuo. Mas tem também aí unidirecional. Veja que o modelo, aquele que nós estamos usando essa simbologia, é unidirecional, ele regula só numa direção, mas tem também o regulador de vazão bidirecional, que ele regula nas duas direções aí, beleza? Então, estamos aqui com o catálogo da Micro. Eu gosto muito de consultar esse catálogo pelo fato de que tem bastante informações aí importantes que nós conseguimos aí aprender bastante com essas simbologias, beleza? Então, e nós temos aqui também uma válvula 5 duas vias. Nós montamos aqui com a solenoide e o acionamento manual também. Normalmente, aí do lado da solenoide tem o acionamento manual. Se nós compreendermos esse circuito pneumático, nós vamos conseguir detectar problema aí no circuito pneumático, numa automação aí, eletropneumática. Então nós temos, por que uma válvula 5 duas vias e com uma solenoide só? Então nós temos o 2 seria duas posições, cada quadradinho desse é uma posição, então 1 e 2, então temos dois quadradinhos aqui, então duas posições. E via seria 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui seria a quantidade de vias. Então é dessa forma que é representado. Válvula 5 duas vias, 5 vias e duas posições, com retorno por mola. Então dessa forma que funciona. Então você vê, tem a pressão de ar aqui e ela já está pressurizando aqui para o cilindro retornar. Então eu tenho apenas um comando e quando eu cortar o sinal desse comando, o cilindro recua automaticamente. Eu já vi, ou seja, tem esse sistema em automação aí, onde o cilindro avança com um comando através do CLP, o CLP dá um comando na solenoide. A hora que o cilindro avança, chega no final do curso, aí tem um sensor indicando qual é a posição, se ele está avançado, tem um para indicar se ele está avançado e um para indicar se ele está recuado.
Então, quando chega no final do avanço, aí no sensor do avanço, ele corta o sinal da solenoide e recua. Digamos que esse cilindro ele avançou e não recuou. Por onde eu devo começar a observar aonde que está o problema? Assim, nós devemos começar não da frente para trás. Por exemplo, não teria muita lógica eu começar do cilindro. Teria mais lógica eu começar da válvula, ou até mesmo saber se ainda eu tenho ar no meu circuito pneumático. De repente o compressor parou de funcionar e nós não temos mais ar no circuito. Então seria dessa forma, eu preciso saber se tem ar no circuito para daí ele retornar. Eu preciso saber se o CLP cortou o sinal de alimentação da solenoide. Obviamente que esse sensor de avanço precisa estar aceso para indicar ao CLP que o cilindro já chegou no final de avanço. E daí o CLP corta o sinal da solenoide e então, teoricamente, é para o cilindro retornar. Então, é dessa forma que funciona. Então, o CLP vai mandando avançar, chegou no final do avanço e ele corta o sinal para ele retornar. Mas ele só corta o sinal, a válvula retorna ao estado de repouso, e daí ele retorna automaticamente. Então, ele avança. Digamos que o cilindro não está recuando. Então, se o cilindro não está recuando, da forma que eu falei, eu preciso saber se o CLP cortou o sinal da válvula. Eu preciso ver se o sensor de avanço está aceso. Se estiver aceso, teoricamente, ele já avisou ao CLP que o cilindro avançou. Se o cilindro avançou, ele corta. Depende muito da lógica que foi feita no CLP. Eu estou considerando aqui que a hora que ele avançar, ele já corta o sinal para recuar. É essa forma que eu estou considerando. Então, ele corta o sinal da solenoide e retorna. Mas digamos que ele avançou e não retornou. E o CLP cortou o sinal aqui da solenoide. Tem várias formas de começar a tentar detectar o problema. Eu posso desconectar essa mangueira aqui, mesmo com o circuito pneumático ligado. Aí depende muito da pressão de ar do circuito. No nosso caso, muitas vezes nós trabalhamos com pressão não alta, então mesmo que eu solte aqui, não teria problema. Então, se não tiver pressão de ar aqui, isso quer dizer que a válvula não comutou para injetar ar aqui no cilindro para retornar. Porque a válvula pode ter comutado o carretel e pode ter travado. O CLP cortou o sinal da solenoide e a válvula ficou emperrada aí por algum motivo, né? Já chegou aí praticamente no final da vida útil da válvula, emperrou aí e a máquina parou de funcionar com a válvula emperrada. Ou seja, o problema não é o cilindro pneumático e sim a válvula pneumática que tenha emperrado aí e tenha dado problema. O circuito pneumático, ele em algumas automações aí, ele é bastante simples. Então, se nós observarmos, se ele aqui está numa automação, nós observarmos que o sensor está aceso, obviamente que o sensor aceso não quer dizer que ele enviou o sinal. É apenas um indicativo aí do LED dizendo que teoricamente mandou sinal. Mas na dúvida nós temos que ir lá, pegar o número do sensor, ir lá no CLP e verificar se realmente o sensor está enviando sinal, essa informação ao CLP. Aí depende muito do tipo de sensor, mas o mais comum aí é o sensor PNP. Então, no sensor PNP, se eu coloco uma ponta do multímetro no 0 volts e a outra ponta aí no fio preto do sensor aí, que seria o fio do sinal de saída do sensor, para dar 24 volts aí, indicando que ele mandou
o sinal. Então nós temos aqui a válvula, nós não falamos aqui das conexões. Repare que é importante, se eu for instalar a válvula, eu conhecer o funcionamento da válvula também. Por exemplo, o 1, na válvula, ela marca exatamente essa numeração também. Tem a simbologia da válvula e tem a numeração. Então, o 1 nesse caso é a entrada de pressão de ar, o 2 é a saída, nesse caso aqui eu sempre vou manter ele recuado, então eu coloco na parte da frente do cilindro. O 4 também é a saída da válvula, vai também no cilindro. E 3 e 5 são os silenciadores. É uma pecinha que vai aí para diminuir o ruído de ar aí conforme o cilindro está avançando e recuando. Então repare que o cilindro está avançando e daí ele está saindo o ar aqui nesse silenciador. Quando ele está recuando, ele está saindo o ar nesse silenciador. Também é importante, se o cilindro avançou, por exemplo, e não recuou, e de repente tem pressão de ar aqui, é importante eu saber que essa linha de ar não está obstruída, porque se eu estou injetando pressão de ar aqui, de repente eu tenho alguma obstrução nessa linha, ou seja, o regulador está obstruído, ou seja, o silenciador obstruído, então o cilindro também não irá recuar. Então é importante nós compreendermos essa questão, que para o cilindro recuar, ele vai injetar ar desse lado, e do outro lado precisa estar livre para a saída de ar, senão também o cilindro pneumático aí ele não vai recuar. Beleza? Um abraço, até mais.